Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui mais uma aula maratona concurso de professores, concurso de Dourados. Aula 9, deliberação COMED do Conselho Municipal de Educação, a deliberação 080. A gente vai falar hoje do artigo 36 ao artigo 42 sobre regimento escolar e sobre o projeto político pedagógico. Seja bem-vindo. Então, aqui no canal Pensando Sociologicamente, a gente está fazendo uma maratona de concurso, né, de preparação, preparatório para os concursos públicos e também para processos seletivos. A gente vai sempre junto aqui fortalecendo a educação pública, ajudando os professores e professoras, e tem muita sugestão no canal que a gente vai traçar mais aulas futuramente, tá bom? Vamos agora, vamos começar, vamos para frente, vamos para cima, vamos estudar. Bom, essa é a maratona que diz respeito à deliberação 080, que trata sobre várias coisas, organização, funcionamento da educação básica. Na onde, professor? No sistema municipal de ensino. Professor Miro, sistema municipal de ensino da onde? De Dourados. Beleza? Ela tem muita coisa das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, DCNEB. Tem muita coisa também das diretrizes da própria BNCC. Tem algumas coisas que diz respeito às diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, que é a DCNF. Então vai falar sobre o credenciamento, instituições, autorização de funcionamento. Tem 17 capítulos, 105 artigos e 7 páginas. E vamos para frente, a gente vai falar hoje sobre o capítulo 5, tá? Um desses capítulos é o 5, só que ele está numerado como 4. Coisas de erro ali, opa, numerei 6. Ele está numerado como 4, é um erro, muito provavelmente, da minuta e depois passou para frente assim mesmo. Vamos lá. Ó, então a gente já traçou o panorama da aula do capítulo 1, capítulo 2. Passamos o panorama também, a aula sobre o capítulo 3, sobre o capítulo 4. E hoje a gente vai tratar sobre o capítulo 5, que ele está nomeado, né, numerado em números romanos, como se fosse o 4. Fala do que? Do PPP e do regimento escolar. E é isso, vamos para cima. Sem enrolação, sem mais delongas, capítulo 5 do projeto político-pedagógico do regimento escolar. É isso. Artigo 36. O projeto político-pedagógico, instrumento norteador das ações pedagógicas e administrativas a serem desenvolvidas pela unidade escolar, ele é o quê? Ele é um documento de existência obrigatória, professor e professora. Mas, professor Miro, tem que ter na escola um projeto político-pedagógico? Tem sim. Se você está falando do sistema de ensino municipal, né? Sistema municipal de ensino de Dourados, a deliberação ela prevê isso, né? Um regramento que vai ordenar sobre essas questões. Tem que ter um projeto político-pedagógico para nortear ações pedagógicas, isso mesmo. Da onde, professor? Da unidade escolar, da escola. Tem que ter. Ele deverá ser elaborado mediante ação coletiva, ó, coletiva. Aqui está muito aproximado com o quê? Com a ideia de gestão democrática. Com a ideia de gestão democrática que eu falei nas aulas anteriores. Veja a última aula, a aula 8, que a gente tratou um panorama sobre esses pontos da questão da gestão democrática. Artigo 37. O projeto político-pedagógico deve ser concebido de modo que... Então, de que maneira ele vai ser concebido? Vou colocar de outra cor aqui. 1. Esteja em conformidade com as diretrizes educacionais, com a legislação do sistema de ensino a que pertença a unidade escolar e demais legislações vigentes no país. Então tem que estar em conformidade com as leis. Com as leis. Por isso que não é perdido estudar a deliberação. Ah, professor, mas eu vou fazer outros processos e outros concursos. Eu tenho que ficar verificando especificamente a questão da deliberação de Dourados. Meu amigo, minha amiga professor, ó, dica do professor Miro. Quando você está estudando a deliberação de Dourados, você está estudando algo muito provavelmente que já se encontra nas diretrizes educacionais nacionais, nos sistemas de ensino em geral e nas legislações da educação. Então, bora estudar, vamos para frente, vamos para cima, que sai de algum lugar. 2. Expresse a identidade própria da instituição. Tem que falar um pouquinho sobre como é a instituição, por isso a gente tem que... A contextualização, né? Ó, contextualização. Então, o projeto político-pedagógico da Escola X, no município de Dourados, vai ser ligeiramente diferente do projeto político-pedagógico da Escola Y, mesmo estando no mesmo sistema de ensino do município de Dourados. Por quê? Tem a identidade própria da instituição.
com suas características e dos seus alunos, bem como do seu ambiente socioeconômico. É isso, então, para começar, o projeto político-pedagógico é da unidade escolar, é instrumento norteador, é obrigatório e deve ter uma identidade própria. 3. Sirva de referência na busca da melhoria qualitativa. Então, ele tem que servir de referência para a melhoria qualitativa das ações educacionais, especialmente aquelas desenvolvidas pelos professores. Legal. 4. Estimule a prática da gestão democrática. Então, tem que ter alguns objetos, alguns elementos, né, norteadores. Lá no PPP, tem que ter elementos norteadores. Para quê? Para essa gestão democrática. Fortalecida pela participação efetiva das comunidades, interna e externa. 5. Contemple as reais necessidades educativas do alunado a ser atendido. Tem que contemplar, né, questões reais. 6. Oriente para a tomada de decisões, assegurando flexibilidade ao processo de sua execução. Então, muitas decisões devem ser elencadas as possibilidades ali no PPP. Beleza? Aí o colegiado, a direção, a equipe pedagógica, os professores vão tomar essas decisões que vai assegurar certamente, né, um rumo muito melhor para a sua escola. Então é isso. Artigo 38. Na elaboração do projeto político-pedagógico deverá constar, então já está falando de elaboração do PPP. Tem que constar o que, professor? Dados de identificação da instituição de ensino e de sua mantenedora, caracterização da população a ser atendida e da comunidade na qual a instituição está inserida. Objetivos gerais específicos, selecionados e organizados por etapa. Organização e funcionamento das etapas oferecidas, como que ela vai estar organizada, como vai ser, que estrutura tem na escola, que estrutura não tem, vai ter ensino fundamental de que modo, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2. Então, tem que organizar essas etapas. Que etapas? Educação infantil, né? Ensino fundamental, nós chamamos de Fund 1, e ensino fundamental, que também nós chamamos de Fund 2, que são os anos finais. Então, deve constar também no PPP o quê? Organização da instituição para atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais. A gente viu em algumas deliberações, sobretudo na deliberação 125, e tem também nas diretrizes curriculares para a educação especial, que tem que ter no PPP as informações que diz respeito aos educandos, né, com necessidades educacionais especiais nas etapas oferecidas, tanto no espaço físico, respeitando a legislação vigente em relação à acessibilidade, quanto nas orientações pedagógicas e também sobre a avaliação do aluno. 6. A organização curricular que represente, né, tem que constar no PPP, organização curricular. Como está organizado, né, o currículo. Que represente o que, professor Miro? A articulação entre as áreas de conhecimento, articulação entre as áreas, conteúdos, competências, habilidades respeitando quem? A BNCC, lembra? A Base Nacional Comum. Aqui não está chamando de Base Nacional Comum Curricular, mas poderia. E sua parte diversificada, devendo a primeira prevalecer sobre a segunda, conforme disposto na legislação vigente. Então aí, o inciso 6, né, do artigo 38, sobre o que deve constar ou não no PPP. Tem mais, professor, tem mais. Seleção de atividades educacionais que proporcionem experiências adequadas às condições de desenvolvimento físico, mental, afetivo e social do educando. Então tem que selecionar atividades que proporcionem algo adequado. 8. Tem que constar processo de avaliação do desenvolvimento integral do educando. Processo de avaliação tem que constar processo de avaliação institucional, interna e externa, né? Como é que são desenvolvidas, serão efetuadas, serão dinamizadas, né? Operacionalizadas as avaliações externas e internas. Tem que constar no PPP forma de agrupamento e número de educandos atendidos, né? Forma como será agrupada aí as turmas. E o número, né, de estudantes, respeitadas as exigências do sistema de ensino do município. Tem que constar também organização e utilização do espaço físico, equipamentos, materiais, didáticos e pedagógicos, isso sempre, né, deve constar. E tem que constar também formas processuais de articulação da educação infantil,
né, a educação infantil com o ensino fundamental. Então tem que ter essa relação, ó, essa articulação com o ensino fundamental. E deixe com o ensino médio depois. É isso. Como é que vai estar essa relação, né? Beleza? Vamos que vamos. 13. Deve constar também no PPP. Lembrando, ó, a gente ficou nos slides anteriores, a gente está falando do quê? Do que deve constar, né, no PPP. Ações educativas, entre outras, a serem realizadas com a participação da família e da comunidade. Deve constar perfil do corpo docente, como é que é o corpo docente, como é que ele está sendo estruturado, como é que se materializa, né, os professores e as professoras. E do corpo técnico administrativo. Deve constar formação inicial e formação continuada do corpo docente técnico administrativo. E, inciso 16, formas de acompanhamento e avaliação do processo educativo desenvolvido pela instituição de ensino. É isso. Artigo 39. O PPP deverá ser revisto no mínimo a cada 2 anos. Anotem aí que isso aqui vai cair, hein? Vai cair com certeza na prova de vocês. Muito provavelmente a banca, que é a Selecom, ela pode vir a perguntar isso, né? Sobre o PPP, né? Quando que está previsto, né? Quando que ele deverá ser revisto, né? Em qual período, papapá. Então o PPP deverá ser revisto no mínimo 2 anos para adequações às necessidades da instituição de ensino ou por ocasião de mudanças nas legislações vigentes. Gente, aqui são duas coisas que ocorrem demais, ó, deveras. Ocorrem mudanças de adequações na escola? Na escola sempre muda, né? Sempre muda. Então vem a mantenedora, o sistema de ensino, o sistema municipal de ensino, vai falar, ó, essa escola tinha 20 salas de ensino fundamental 1 e 2, agora ela vai ter, sei lá, 15 salas, porque os outros espaços farão outra coisa, e nós teremos agora só atendimento ao ensino fundamental 1. Aí depois outra escola que tinha um atendimento ao ensino fundamental 1 fica no ensino fundamental 2. Então sempre tem mudanças, né? E a legislação também sempre tem mudança, meu amigo, minha amiga professor, ó. LDB, cada ano tem mais coisas, que pode vir a tornar o projeto político defasado ou obsoleto. Se ele ficar obsoleto ou defasado, precisa de revisão a cada 2 anos. Parágrafo único. Quando ocorrer reformulações no PPP e consequente alteração no regimento escolar, que a gente vai falar daqui a pouco, sua implantação deverá ocorrer antes do início do ano letivo. Então, antes do início do ano, com exceção para os casos de adequação imediata às normas deste Conselho e às demais legislações vigentes. Lembrando que a gente está falando de qual conselho, né? Ó, Conselho, COMED, Conselho Municipal de Educação, né? De Dourados, mas poderia ser de outro município também. Artigo 40, agora vamos falar sobre o regimento escolar. Vou mudar a caneta aqui para ficar diferente o regimento. Regimento escolar. O documento normativo do projeto político-pedagógico de existência obrigatória, mesma coisa, é obrigatório ter o regimento na escola, na instituição de ensino, deverá garantir o quê? Ó, ele que normatiza quem? Ah, professor, o regimento escolar ele é mais simples, ele é menos importante. Não, meu amigo professor. Olha o recado do professor Miro. O regimento escolar é que, ó, normatiza quem? O PPP, o tão falado PPP. Bom, deverá garantir o quê? 1. A fundamentação legal do PPP. De novo, ele repete isso aqui, ó, ele normatiza e o item 1 ele já esclarece e enfatiza de novo. É ele que vai dar fundamentação legal ao PPP. Quem vai dar fundamentação legal ao PPP, professor? O regimento escolar. Sendo necessariamente com ele compatível atendendo às legislações vigentes. 2. A normatização, né? Então, o regimento escolar deverá garantir o quê? A normatização da organização administrativa, pedagógica e disciplinar, bem como as relações entre seus diversos segmentos que constituem a comunidade interna e externa. Então, estou na dúvida, né? Dúvida sobre como proceder na escola. Tá na dúvida? Consulte quem? Consulte, ó, o regimento escolar. A priori, primeiramente. Se não constar a sua solução no regimento escolar, fale com o colegiado, fale com a mantenedora, mas tem que estar lá alguns protocolos de atendimento sobre alguns casos. Então, agora vamos para o artigo 41, mudando a cor de novo. Cabe à instituição de ensino, mediante apreciação de seu órgão colegiado, tá? Quando houver
ou de sua mantenedora aprovar o que? O PPP, Projeto Político Pedagógico, e o regimento escolar também. Então, o PPP nosso está de azul, ó, e o regimento escolar que está de rosa. Então, cabe à instituição de ensino, né, mediante apreciação do sistema educacional de ensino, também fazer essa aprovação. Parágrafo 1º. O regimento escolar aprovado deverá ser encaminhado imediatamente à Secretaria Municipal de Educação para conhecimento e orientações cabíveis, se necessário. Parágrafo 2º. A instituição de ensino será responsável pelos termos contidos no regimento escolar para todos os fins. Artigo 42. O regimento escolar deverá ser revisto quando ocorrerem mudanças no projeto político-pedagógico ou quando normas emanadas do Conselho Municipal de Educação exigirem. Tem que mudar o PPP? Tem, a cada 2 anos tem que ter uma revisão. Ele vai ser mudado por qual motivo? Alterações na escola, na unidade escolar, e também alterações e regulamentações novas de legislação educacional. Sobre o PPP. E sobre o regimento escolar, deverá ser revisto quando ocorrerem mudanças, ó, no PPP. Então, um está ligado ao outro. A gente fala que são documentos aí siameses, bem próximo um do outro. Beleza, pessoal? Então, foi-se aí mais de 15 minutinhos, 16 minutos batendo agora. Agora eu vou tomar minha água, tomar um gole de água, e você já fica no jeitinho, baixa o documento que eu vou deixar aqui no chat. Se eu já não coloquei, procure também, pode estar na descrição, né, do vídeo. E essa aula trata sobre a deliberação 080 do município de Dourados. Vamos para cima que é maratona. Vou tomar uma água, um minutinho, e a gente faz as questões. Voltando, dê um like, se inscreva no canal e vamos sempre pensando aqui a sociedade, a educação e a complexidade do real, e vamos resolver questões comentadas, papel e caneta na mão, vai colocando no chat, vai colocando nos comentários e vamos para frente, vamos para cima. Questões. Bom, colocar de vermelho, né, professor? De verde não dá, vermelho. Observe os itens abaixo sobre o PPP, segundo a deliberação, e marque a alternativa que apresenta a sequência correta. É isso. O PPP, instrumento desnorteador das ações pedagógicas, é um documento de existência obrigatória. Aqui a maratona é rapidinho, vamos pensando e vamos estabelecendo aqui alguns critérios para eliminação. PPP, instrumento desnorteador, aí não, né, professor Miro? Aí não. Então, essa está claramente incorreta. O PPP, instrumento norteador, beleza, das ações pedagógicas apenas. É documento de existência optativa, com base na mantenedora. Aqui tem alguns erros, né? Tanto que ele não é só orientador em relação aos instrumentos de dimensão pedagógica, porque tem a dimensão administrativa, a dimensão institucional, e também tem a existência optativa, não, né? É obrigatório. E também ele não tem base na mantenedora, ele tem base na mantenedora, base no colegiado, base na comunidade escolar, então essa também está errada. O PPP é um instrumento norteador das ações pedagógicas, beleza. E administrativas, ok, a serem desenvolvidas pela unidade escolar, muito bem. Até aqui, tá ok. Então vamos ficar com a 3. 4. O PPP deverá ser elaborado mediante ação coletiva da comunidade escolar. Faz sentido? Faz sentido. É um documento coletivo? É. Então, vou ficar com a 4 também. Então, letra A não, B não, C, 3 e 4. É essa, né? Então, questão 1, letra C. Acertou? Errou? Coloque aí. Vamos para frente, aqui é maratona. Sobre o PPP, segundo a deliberação 080, é correto afirmar: o PPP deve ser concebido de modo que esteja em conformidade com as diretrizes educacionais. Beleza.
com a legislação do sistema de ensino. Ok. Aqui pertence à unidade escolar. Faz sentido? Faz sentido, professor. A gente quer a correta? Essa aqui é uma grande candidata. Deixa na berlinda. B. O PPP deve ser concebido de modo que esteja em oposição às diretrizes. Aí não, né? Me ajuda aí. Está errado, professor Miro. Por quê? Porque não pode ter oposição ao que preza, né, ao que prega a legislação educacional. O PPP deve ser concebido de modo que esteja em conformidade com as diretrizes. Ok. Independente da legislação. Não, não pode ser independente da legislação do sistema de ensino. Tem que ter relação também com o sistema de ensino. Está errado isso aqui. O PPP deve ser concebido de modo que esteja em conformidade com as diretrizes educacionais. Ok, é concebido? É. Diretrizes? Sim. Com a legislação do sistema de ensino, a que pertence à unidade escolar. Beleza, professor, agora vão ficar duas corretas? Não sei. E, ao mesmo tempo, que estimule a prática da gestão centralizada. Não, né? Se você lê gestão centralizada na sua prova, é porque a banca quer te confundir. Então, aqui está claramente errado. Ficamos com a letra A, 2, letra A. Vamos para 3. Em relação ao que deve constar no PPP, segundo a deliberação, é incorreto afirmar. Deve constar dados do corpo docente, do corpo docente efetivo, como preconizado na Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Que confusão, hein, cara? Não pode ter dados, né? E a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, na verdade, ela não pode você compartilhar, não pode ficar constando dados assim à torta e à direita, não. Então, na verdade, você deve ter dados funcionais, dados da própria mantenedora, dados que expliquem, né, a organização da escola. Está errado essa. Deve constar a caracterização da população a ser atendida. Pode ser? Pode ser. Tem sentido? Tem sentido. Deve constar os objetivos gerais e específicos. Deve constar? Deve constar. Deve constar o perfil do corpo docente e do corpo técnico administrativo. Ué, professor, está igual a letra A? Claro que não. Perfil, meu amigo, perfil pode, né? Quantos são, números de professores, né? Quais formações, idade, né? Divisão de gêneros, se tem mais homens, se tem mais mulheres, gêneros. Pode ter também se eles têm capacitação, outra, se estão estudando, se não estão estudando, se fazem pesquisa, se não fazem pesquisa, se trabalham em outro lugar ou não. Então, assim, isso é perfil. Perfil pode, tanto do corpo técnico como dos professores. Então, a incorreta aqui é letra A. A gente não pode ficar passando dados e não tem nada a ver com a proteção de dados da LGPD. Então, 3, letra A. 4. Assinatura ativa correta sobre a revisão do PPP. Falei que ia cair, essa cai certinho, hein? Certeira. Olha aqui que eu já acertei muitas questões que eu fiz no treinamento, fiz no simulado, fiz na resolução de questões e batata dava muito certo e caía na prova. Anote o que eu estou dizendo. Siga o professor Miro. O PPP deverá ser revisto no mínimo a cada ano. E aí? É isso? Tem que lembrar que não tem jeito. O PPP deverá ser revisto no mínimo a cada 2 anos. Olha a moto passando fazendo barulho. O PPP deverá ser revisto no mínimo a cada 3 anos. Não. Não. A cada 4 anos, não. Então a gente fica com a letra B, 4, letra B. É isso. Tem que saber, não tem outro jeito aqui não. 5. Julgue o item a seguir de acordo com a deliberação, artigo 40, lá na frente. O regimento escolar deverá garantir a fundamentação legal do projeto político-pedagógico. É isso mesmo que faz o regimento escolar, professor? É isso. Ele fundamenta legalmente, né? Não necessariamente sendo compatível com... Ah, tá de brincadeira. Não necessariamente sendo compatível, tem que ser compatível os dois. O regimento deve garantir também a normatização da organização administrativa e disciplinar. Deve, normatização administrativa e disciplinar da escola. Beleza, cabe ao regimento? Cabe ao regimento. Não obstante, as questões pedagógicas serão normatizadas diretamente pela mantenedora e via PPP. Não, por quê? As questões pedagógicas também. Aqui está uma confusão generalizada. Então, essa aqui está correta? Não, ela está errada. 5, errado, e é isso. Continue estudando, faça exercício, atualize, leia o edital, atualize com as legislações cada vez mais rápidas e ágeis no sentido de transformação, porque a gente tem que sempre ler a lei mais atualizada possível. Participe aqui nas aulas no canal Pensando Sociologicamente com o professor Miro e vamos para cima, vamos para frente,
não desiste não, que é isso, Maratona Concurso de Professores, cada vez mais rápido, cada vez mais ágil, e vamos treinar, beleza? Obrigado por você me acompanhar até aqui, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!